Oi gente, hoje eu quero conversar com você um pouco sobre o assunto que nós estamos tratando na nossa campanha de oração aqui da nossa igreja. O nome da nossa campanha é Voltando para Casa, e o nosso texto base é a história do filho pródigo, narrado em Lucas 15. E o que fica no meu coração hoje para falar para vocês é uma expressão que aparece no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, que diz: quando ele, caindo em si, lembra da casa do pai. Depois de ele ter gasto todo o seu dinheiro e se vê numa situação difícil, diz o texto, ele, caindo em si, pensa que na casa do pai até os empregados teriam condição melhor que a dele. E essa expressão, caindo em si, do grego, narrado ali no Lucas 15, 17, ela tem a ver com encontrar lugar. E o que fica no meu coração é, quando ele cai em si, ele descobre na casa do pai, nos braços do pai, um lugar para se acolher. Mas essa expressão também aparece outras duas vezes na Bíblia. E a primeira delas, depois disso, é Marcos capítulo 14, no versículo 72, Pedro, depois de negar Jesus, de trair Jesus ali, depois que Jesus é preso, no versículo 72 diz que ele, caindo em si, depois que o galo cantou, e ele percebeu a bobeira que ele fez, caindo em si, ele chora, caindo em si, ele sofre, dentro da própria traição que ele começa a sentir. Mas o texto continua, e Pedro, depois de negar Jesus e chorar, ele cruza o seu olhar pelo olhar de Jesus. E o texto diz que aquele olhar transformou a vida de Pedro. E tem um outro momento, também na vida de Pedro, em Atos capítulo 12, no versículo 11, que Pedro está preso. E nesta ocasião, ele já não é mais aquele homem que trai Jesus, que nega Jesus, que foge. Nessa ocasião, ele é um servo fiel. Ele apresenta o nome de Jesus em todos os lugares que ele está. E a palavra de Deus diz que ele está preso. E ali ele vive o sobrenatural de Deus. E o texto diz que o anjo vem e o leva para fora. E quando ele está lá fora, o texto diz, caindo em si, ele percebe que foi a mão de Deus que o tirou dali. Então, eu queria deixar essa palavra para você, caindo em si. Qual dessas três situações você está vivendo? Será que você está vivendo a situação de voltar para casa? Ou de ter um olhar transformador de Jesus? Ou quem sabe de viver o sobrenatural de Deus em sua vida? Que Deus te abençoe.